Amém. Provérbios 14:12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. A versão mais conhecida diz, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final dele é caminho de morte. Amém. E o que vemos? Se a Bíblia diz que há caminhos que ao homem, e o homem, quando a Bíblia fala homem, está falando do ser humano, homem, mulher, enfim, ser racional. Se está dizendo que há caminho que nos parecem bons, mas que o final é caminho de morte, verdadeiramente há caminhos que parecem bons, né? E não adianta nós pensarmos, verdadeiramente não adianta nós pensarmos que os caminhos maus eram apenas os caminhos anteriores à conversão. Não. Mesmo depois da conversão, mesmo depois de Bíblia na mão, ainda poderá surgir caminhos que aos nossos olhos pareçam bons, mas o final dele vai dar em caminho de morte. Sim ou não? Sim. E como sim? Como sim? Olha quantas igrejas que estão em caminho de morte. Quantas organizações que depois de ter Bíblia na mão, ainda continuam com o livro Bíblia na mão, mas suas práticas, os seus púlpitos servem apenas para Satanás pregar, não é mais Cristo que prega lá. Mesmo depois, conheceram a verdade, mas dela se desviaram. Há caminhos que ao homem parece ser bom. E muitos desses que estão desviados ainda continuam dizendo, eu sou crente, porque pensa realmente que é crente. E o que fazer? Quem pode despertá-los? Certamente Deus tem seus meios, mas depois que as pessoas atingem a altura dos seus ninhos, elas se complicam em descer do seu pedestal de orgulho. Este é outro fator também que raras pessoas conseguem escapar dele. Você vê que lá em Apocalipse 3, a partir do verso 14, tem uma carta escrita a quem? A Laodiceia. E o que aquela igreja pensava de si mesmo? Rico estou, abastado, não tenho falta de nada. Mas no verso 20, Jesus diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então, enquanto a visão da igreja era a melhor possível, eu não tenho falta de nada, a visão de Jesus Cristo era a pior possível, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Há caminho que ao homem parece ser bom, mas o final dele é caminho de morte. Nós vemos homens de Deus, o rei Saul, foi um homem escolhido por Deus. Quem tem dúvida? Ninguém tem dúvida. Os sinais foram maravilhosos. O rei Saul foi um homem escolhido por Deus. E ele trilhou um caminho que parecia bom. Quando Samuel chegou, e ele disse, olha, eu fiz tudo quanto nos ordenou a palavra do Senhor. Eu matei os amalequitas, eu cumpri a palavra do Senhor. Aí Samuel disse assim, então que balido é esse que eu ouço e que mugido é esse que chega aos meus ouvidos? Não, eu fiz tudo. Eu só guardei o melhor dos animais, para quê? Para oferecer em holocausto ao Senhor. Não parece um caminho bom? Ora, quem do povo questionou Saul? Ninguém questionou. Qual foi a visão de Deus? Por causa deste erro de Saul em preservar os animais e até aquele momento não ter matado o rei amalequita, quem o fez foi Samuel. Qual foi a visão de Deus? Por isso que Saul achava tão bom
Deus lhe arrancou o reinado, acabou, se ausentou dele por completo, e ele foi acabar enganado por uma feiticeira e se suicidando sobre a própria espada. Mas há caminhos que ao homem parecem ser muito bons. Há outras personagens que a Escritura nos mostra, como por exemplo Davi. Davi também trilhou um caminho muito bom. Ele viu Betseba, ele tramou tudo aquilo, foi um caminho muito bom. Depois ele estava descansado, o tempo passou, 9 meses depois já tinha nascido o filho, fruto daquele adultério. Até então ele está num caminho muito bom, deu tudo certo para mim. Me apaixonei pelaquela mulher, matei o marido dela e estou aqui no meu reinado, está tudo em paz. Nasceu a criança, estou feliz da vida, é um menino, mais um herdeiro, mais um valente, mais um jovem, um caminho perfeito, não era? Quem enxergou o erro de Davi? Aquele que tem os olhos como chama de fogo, não mente, não se engana, aquele que quando opera ninguém impede. Quando Deus fala, irmão, não adianta fugir, nem adianta se esconder embaixo da cama, não é verdade? Pode pegar o navio e fugir, pode ser tragado pelo peixe, não tem jeito. O Salmo 139 diz: se eu tomar as asas da alva, se habitar nas profundezas do mar, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me sustentará. Ninguém escapa de Deus, Ele não deixa ninguém escapar dele, porque a Escritura diz que de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isto também ceifará. Quer dizer, ninguém escapa de Deus. Não adianta nós querermos justificar-nos a nós mesmos. O que nos justifica é o sangue de Cristo. Eu não posso me justificar. Davi, depois de 9 meses, olha a convicção deste homem. Quantas vezes nós vamos contar essa história? Eu não sei. Não sou eu que escolho o que pregar nesse lugar. Mas com prazer eu a contarei quantas vezes for necessário. Davi, quando Natã, o profeta, conta aquela história toda para ele, Davi, o homem tinha uma ovelha, o outro tinha tantas, e olha o que tinha, um monte, pegou a que tinha um, e matou, e fez e aconteceu. Davi, qual a sentença desse homem? Este homem é digno de morte. Davi tinha noção do erro dele? Os olhos dele estavam cegos? Sim, espiritualmente cego. Senão ele diria: epa, peraí, já identifiquei quem é esse homem. Ele não diria: este homem é digno de morte. Então espiritualmente naquela cena ele estava cego. Precisava ser restaurado? Sim, para pelo menos enxergar o seu próprio pecado e ter uma chance de arrependimento. Pelo menos. Não foi assim que Deus agiu? Deus puniu? Puniu. Como puniu? Também um pecado daquele? Não era digno de punição? Quem de nós decretaria uma sentença sem nenhuma consequência? Acredito que ninguém, e muito menos Deus, que ama a justiça e aborrece a iniquidade. Mas Davi, com a sua convicção, não enxergando os seus próprios erros, foi preciso Deus mover uma situação para mostrar para ele: tu estás num caminho de morte, você é um homem digno de morte. E aí Davi vai para o Salmo 51, porque diz inclusive aqui, né? Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído, estado com Betseba. Aí ele diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me
completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu vejo algumas cenas que, apesar dos erros de Davi, que não são poucos, Deus o chama de homem segundo o meu coração. Por quê? Olha como ele entra, ele reconhece e ele chega com a tremenda humildade diante de Deus. Compadece-te de mim, a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está diante de mim, quer dizer, eu não tenho como fugir, eu reconheço. Amém? Mas como que ele reconheceu? Depois de um estalar de dedos que Deus deu através do profeta Natã. Então, ele entra nesse Salmo 51 e o verso 4 e 5 diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Aí ele até diz assim, olha, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe, o que já não tem nada a ver, mas ele está querendo justificar as suas transgressões de tal maneira, que ele até diz, eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Isso aí é coisa que ele entra numa profundidade, que esse verso na verdade nem tem a ver com a realidade. Então, ele só enxergou depois que Deus veio e esclareceu. Ele ainda vai dizer, no verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. E ele ainda diz, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Aqui está a grande chave. Aqui está a grande glória do toque do Espírito Santo. Irmão, quando você erra e alguém fala que você está errado, quer você creia ou não, o Espírito Santo tem uma voz que ninguém pode negar. Ele retira de você a graça, a paz, a alegria. E contra isso ninguém pode lutar. Você pode querer maquiar o que entra pelos seus ouvidos, mas não consegue maquiar a voz do Espírito Santo que fala de dentro para fora e não de fora para dentro. Davi está dizendo, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele não tinha como negar que Deus realmente estava cobrando e o acusando. Então, meu irmão, por mais que ele não quisesse, vamos assim pensar, justificar, se Natã dissesse qualquer coisa para ele, ele diria assim, não, passaram-se 9 meses, Natã, tu vem aqui na carne profetizar para mim, que nada. Quando a paz saiu de dentro dele, ele diria assim, Natã tem toda a razão, cadê a minha paz? Cadê a minha alegria? Ele conta a Bíblia que ele foi para o seu quarto, retirou os instrumentos de música, retirou os manjares melhores, a melhor alimentação, e ele ficou rodando dentro do quarto, procurando em cada canto a paz. E cadê ela? O Espírito Santo não dá a paz para quem está em transgressão. O Espírito Santo não dá paz para quem está caminhando num caminho errado. Por isso diz a Bíblia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que quer dizer isso? Quando você está caminhando, meu irmão, de acordo com aquilo que Deus quer, você caminha entre os espinhos e pedras, mas você tem paz que te sustenta, tem alegria que te sustenta, sempre. Se você está no centro da vontade de Deus, você pode sentar à mesa e não ter o que comer,
mas você tem paz, você sabe que Deus proverá. Você tem alegria, você pode estar subindo o Monte Moriá para sacrificar o seu Isaac, mas você sabe que Deus proverá, você tem a paz, você tem a convicção. Agora, fugiu a paz? Não adianta querer escapar de Deus. Não adianta querer escapar de Deus. Quando Deus fala, Ele não deixa dúvida. Quando Deus fala, meu irmão, se temos humildade, vamos aprender a lição. E a vida cristã, ela se compõe de lições. Cada uma delas é um degrau. Sem elas, você não vai a parte alguma. Sem as lições, você não sobe. Mas você vê também outro lado interessante, a convicção em que esses homens tinham. Interessante é o caso da igreja de Laodiceia, em que ela diz... A liderança, a igreja diz, eu estou abastecido e de nada tenho falta. Está encerrado, irmãos. Jesus Cristo disse, vigiai e Davi vai dizer aqui mais na frente, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. O que é um coração quebrantado e contrito? Isto significa alguém que anda em humildade, buscando a direção de Deus, alguém que não tem nenhuma ponta de orgulho, vaidade, prepotência. Agora Davi vai lá na frente, nos versos que se seguem, a partir do 16 e 17, ele vai reconhecer isso. Mas isso ele não teve antes, e foi a causa na lacuna terrível no ministério dele. Uma coisa nós vemos nesses homens, convicção. Quando Saul chega para Samuel, ele chega bem convicto. Davi também, quando deu carta para assassinar o marido daquela mulher, ele foi convicto. As palavras dele são de pura convicção. Laodiceia, ela é convicta. E tanta gente é convicta. Mas, meu irmão, se você tiver humildade, Jesus, Ele trabalha na sua vida de maneira a te impedir os erros. Lembra o que diz o Salmo? Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará, não dormitará, o fiel guarda de Israel. Mas ele não faz isso com todo mundo, ele faz isso com os humildes. Como ele diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai. Meu irmão, se há alguma coisa errada que você considere, a resposta não está nas tuas palavras. Se você considera alguma coisa errada, as respostas não vão estar na força do seu braço, elas não estão nas suas mãos. Como cristãos que somos, se tem alguma coisa errada, a resposta virá da palavra de Deus, do braço do Senhor, do mover do Espírito Santo. Aí diz, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás a Deus, porque a Escritura diz que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Você quer resposta? Jesus Cristo é uma fonte inesgotável. Ele abate o soberbo e levanta o caído. Ele tem mão poderosa. E ele diz, o meu povo não ficará envergonhado para sempre. Quer dizer, ele justifica. Ele levanta. Você é povo de Deus? A resposta está onde? Muitos são os caminhos dos homens, mas a palavra certa vem do Senhor. Os homens pensam muitas coisas, vai dizer a Escritura, e há caminho que ao homem parece ser bom, mas o final dele é caminho de morte. Aqui no verso 16, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. O sacrifício agradável a Deus é o coração
é o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Isto não desprezarás, ó Deus. O que te incomoda? O que te aflige? O que está te fazendo mal? O que te oprime? As coisas que te oprimem, elas estão vindo de fora ou estão vindo de dentro? Alguém te falou alguma coisa? Tá, isso te magoou? Como? Magoou por fora ou penetrou lá dentro? Cadê o teu escudo e fortaleza? Cadê o socorro bem presente na hora da angústia? Cadê o teu Deus que te fez a promessa de 1.000 cair ao seu lado, 10.000 à sua direita? Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos cerca e nos ama como a menina dos seus olhos. Deus é o refúgio e fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Se alguma coisa veio de fora e me feriu lá dentro, não foram os homens, foi a própria espada do Senhor. Porque só Ele pode penetrar dentro do meu espírito e da minha alma. Pertence a Ele. Se lá eu fui ferido, é porque Ele lá quis me ferir. Ele lá quis me despertar. Ele lá quis me acordar. Resultado, Davi se restaurou, pagou um preço, pagou, mas se restaurou. Depois o cego está lá no caminho de Jericó, clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Anda hoje com Deus, meu irmão, que daqui a décadas para frente, pessoas vão ainda lembrar o Deus que me foi apresentado pelaquela pessoa, como glorifico, como bendigo, como exalto. Você vai passar por terras, meu irmão, depois de passar nas provas do Senhor, e pessoas vão conhecer Jesus Cristo por causa da sua vida. E você nem vai ver mais essas pessoas, você vai até depois sumir, baixar a sepultura, ser arrebatado, mas a obra que Deus realizou com a sua vida vai ficar marcando gerações e gerações. Por isso, meu irmão, anda com Deus. Não adianta você lutar contra o Espírito Santo, adianta? Não adianta. Outra coisa, não chegues diante de Deus com soberbia e arrogância, Ele não vai te ouvir, mas não vai mesmo. Esse negócio de tu é meu pai, tu tem que me dar, isso são para os satanistas da Universal. Nós servimos a um Deus vivo. Ele é meu Deus e tem que me dar? Não, Ele é meu Deus e meu pai me dá porque me ama, se eu me enquadrar na sua palavra. Porque Ele não tem compromisso comigo, o compromisso que Ele tem é com a palavra dEle. Se Ele está em mim, ela opera o que lhe apraz, que já está aqui escrito. A Bíblia diz em todas quantas são as promessas de Deus, nela temos o sim. Cadê as promessas de Deus? Está tudo escrito aqui. Ele falou: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aprenda. Tem crentes depois de não sei quantos anos, que a gente identifica que estão apenas passeando dentro da igreja. Eu não posso exigir nada do meu Deus, meu irmão. Ele é Deus, Ele é cabeça. Reino de Deus só tem um cabeça chamado Cristo, todos nós somos corpo, membros uns dos outros, não é isso que diz a Bíblia? Como é que eu, pé, vou exigir alguma coisa da cabeça? É a cabeça que dá ordem para o pé, não é o pé que dá ordem para a cabeça. Cuidado com o orgulho, cuidado com a vaidade. Vê esses homens, se deixaram, eu sou o rei, vai buscar aquela mulher, ah é, tu é o rei, e o rei dos reis, onde fica? E o Senhor dos senhores, aonde está? Aleluia, ah, eu sou Davi, eu comando os exércitos, e Jeová Sabaote, aonde fica? O Senhor da guerra. Ah, eu dei ordem para pegar os animais, eu dei ordem para não matar o rei, e a minha ordem, onde fica? Quer dizer que agora os homens têm que se curvar à palavra de homem, os homens já não têm mais que se curvar à palavra de Deus. O orgulho vai matando vidas por aí. Você já viu um humilde abatido?
Normalmente quem está sendo abatido horripilantemente são os traficantes, arrogantes. São os deputados que são assassinados com seu orgulho, com a sua vaidade e prepotência. Mas os humildes, diz a Bíblia, bem-aventurados os humildes, dele é o reino dos céus. Aprenda a chegar diante do teu Deus, para que Ele te atenda com olhos de misericórdia e não com chicote na mão, porque Ele tem chicote na mão. Acredite que Ele tem. Davi foi esperto. Ele viu que a espada rodeou a casa dele. Depois da experiência daquele anjo, jogando as pragas em Jerusalém, fazendo 70 mil homens caírem, sem pena e sem dó, ele foi esperto. Compadece-te de mim, ó Deus, compadece-te, segundo as tuas benignidades, a multidão da tua misericórdia. Eu transgredi, o meu pecado está diante de mim. Senhor, tem compaixão, me dá um espírito novo, arranca esse e bota outro. Tu não quer holocausto, tu não quer sacrifício, tu quer o meu caráter mudado e transformado. Tem compaixão de mim, me dá a alegria da tua salvação. Só Deus pode tirar a alegria que está dentro de você. Se ela saiu, foi porque Ele tirou. Não foi ninguém. Foi Ele que tirou. Só Ele pode meter a mão aí. Tu pertence a Deus. Se você está sofrendo, então é Ele que está te esmiuçando. É Ele que está tratando contigo. Às vezes, irmãos, nós achamos que somos os tais. Laodiceia, né? Eu tenho tudo. Eu tenho casa, eu tenho dinheiro no banco, eu estou abastecido, eu não tenho falta de nada. Eu dou ordens, as pessoas me cumprem a minha ordem, me obedecem. Eu sou tal, eu sou bonzão. Aí Jesus Cristo olha assim, está precisando de correção. Eu estou à porta, estou ficando para trás. Enquanto ele diz assim, olha, eu tenho tudo, eu tenho riqueza. Aí expulsou Jesus um pouquinho do púlpito. Eu estou abastecido, de nada tenho falta. Jogou Jesus para o meio da igreja. O meu ninho está no alto, eu tenho tudo, eu sou o tal. Expulsou Jesus lá para fora da rua. Aí Jesus no verso 20 diz assim, de Apocalipse 3. Eis que estão à porta e bato. Foram expulsando Jesus devagar, expulsando. Chegou uma hora que Jesus estava lá na rua e falou assim, tudo bem, eu estou na rua, mas eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Arrepende-te. Vai questionar? Ele já não aparece em Apocalipse 3 dizendo que eu sou a fiel testemunha. Nas cartas que ele vem se apresentando, ele diz, eu sou a fiel testemunha. Quem vai questionar Jesus? Irmão, verifica a sua vida para ver se devagarzinho você não deu um chega para lá em Jesus. Se de repente você não está confiando mais no livro Bíblia do que na palavra de Deus. Que isso, pastor? É isso aí. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Está escrito aqui, está escrito não funciona, está escrito não funciona. Funciona quando deixa de estar escrito e passa a estar revelado. Aí funciona. Quer uma prova? Não tem um monte de crente palhaço? Está escrito, ele veio para que eu tenha vida e vida com abundância, eu vou ter. E o camarada está vivendo na pior sarjeta. Aparecem ainda para dar falsos testemunhos, que nós conhecemos muitos. E só de ouvir, às vezes, não precisa nem conhecer, só de ouvir aqueles testemunhos dá para ver que é uma hipocrisia desqualificada. Então, meu irmão, as coisas que se processam por fora de você, você pode simplesmente ignorá-las. Não dá ouvido. Como diz, né? Temos 2 ouvidos, então entra por um ouvido e sai pelo outro. Acabou. Mas, se caiu no seu coração e está te incomodando, e está te perturbando, e está te espetando, cuide. Pode ser que não sejam apenas palavras humanas. Pode ser que seja realmente o Espírito Santo. Porque aí dentro da gente, só Ele pode mexer. Amém? Então, querido, vamos ser espertos como Davi.
Inclusive, vamos ser mais espertos do que Davi, porque ele teve que chegar a um ponto terrível para entender certas coisas. Mas já que ele passou e nós conhecemos a história dele, vamos entender sem ser preciso passarmos por isso. Amém? Lá em João 10, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Mas a vida abundante que Jesus dá não é para qualquer um, é para aqueles que pagam o preço. Ele não morreu na cruz para agora eu chegar e dizer, tu tem que me dar. Deus, ou tu fala, ou então o que tu quer da minha vida? Epa! Está falando com quem? Com seu filho ou com seu Deus? Que reverência é essa? Com aquele que é Senhor, coroado de glória, santidade e majestade. Aquele diante de quem se curvam anjos, arcanjos, querubins e serafins. Quem és tu, homem mortal, para desafiar o teu Deus? Está lá escrito, Salmo 24, levantai, ó porta, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Como é que tu vai se dirigir ao teu Deus? Que confiança é essa que você tem? Da onde vem essa confiança? A confiança que nós temos de Deus quando nós sabemos que somos servos. A maior confiança que nós temos é quando sabemos que somos servos. Para de desafiar Deus, você vai cair. Você vai cair. Está pensando que Ele precisa de você? Eu duvido, nem de mim Ele não precisa. E eu estou aqui à frente. Ele não precisa de mim. Eu aposto contigo que se eu vacilar, no dia seguinte vai ter outro pregando melhor do que eu por aí. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, meu irmão, observa bem se as coisas que estão te incomodando, elas estão por fora. Se estão por fora, faz de conta que elas não existem. Mas se elas estão por dentro, pode ser a voz do Deus que te ama, te acordando, te sacudindo, te levantando. A Bíblia não diz, desperta tu que dormes. Desperta para quê? Para morrer? Não, desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. É para isso que Ele nos sacode. Olha quantas igrejas dormindo. Olha quantas pessoas dormindo. Olha quantas pessoas, olha quantos crentes que pensam que são crentes. Crente arrastando a roupa pelo meio da rua e acha que é crente. Crente que não usa brinco e batom, ele acha que é crente. Ele nunca ouviu Deus. E o pior, ainda dizem que ouviu. E nós temos neste lugar uma fonte que jorra para a vida eterna. Aqui não estamos preocupados com número nem quantidade. O nosso assunto é qualidade. Por quê? Porque Ele quer nos levar para o céu. Ele quer que sejamos a parte boa das parábolas, da parábola das 10 virgens. Então, querido, como Davi disse, assim nós também. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.